Muito bem, muito bem, muito bem. Você está conectado na TV Reformada. É um canal da Igreja Batista Reformada de Brasília. Nós estamos aqui na QS5, Rua 100, Lote 4, Águas Claras, DF, Distrito Federal. Hoje é dia do programa Vida Reformada. Toda quarta-feira, às 20 horas, nós estamos aqui trabalhando temas do cristão, da sociedade, da cultura. É isso mesmo. A IBRB tem vários projetos que conectam as ações internas às questões externas. Nós temos aí a FTRB, que é uma faculdade para formação teológica. Nós temos a Exposição Bíblica, que é um projeto de treinamento de pregadores. Nós temos Centro de Pós-Graduação Russell Shedd, que é para dar continuidade aos graduandos. Enfim, temos aí o programa Vida Reformada para trazer esse diálogo intenso do cristão e os temas pertinentes da sua fé com o espaço público. Esse diálogo, assim, a gente sempre fala, não é a todo custo. Eu prefiro a palavra clareza, porque diálogo nem sempre ele é tão salutar assim. E aí vai, são vários projetos para abraçar tudo aquilo que Deus nos deu como missão na face da terra. Hoje nós vamos falar sobre a ação do povo de Deus, internamente e externamente, ou seja, a ação do povo de Deus como corpo de Cristo e na sociedade. Tá bom? Esse tema é um tema muito pertinente para nós. E eu creio que vai abençoar a sua vida, vai te capacitar para você para você conseguir viver a sua fé no ambiente de trabalho, na criação dos filhos, nos relacionamentos interpessoais, para que você consiga entender as questões culturais, políticas e tudo aquilo que te envolve como homem na face da terra. Fique agora com uma canção do Paulo Nazaré e já estamos de volta. O programa Vida Reformada está no ar. Ouço sua voz quando abro os meus olhos por aqui. Posso ver sinais do que já vem quando enxergo a vida acontecendo agora. Sigo aprendendo a descansar, pronto a me calar pra observar a beleza tão presente em tudo, que também se faz presente em nós. Luzes e cores do viver, a voz do eterno ecoando aqui, para quem quiser ouvir. Olha ao redor nessa viagem, leve a vida pra passear. Tudo que existe, o que você pode ver, parte de algo bem maior. Olha ao redor nessa viagem, pra enfeitar seu mundo interior. Pelo caminho há tempo pra perceber o que faz a vida valer.
aprendendo a descansar, pronto a me calar pra observar essa glória tão presente em tudo, que também se faz presente em nós. Luzes e cores do viver, a voz do eterno ecoando em todo lugar, para quem quiser ouvir. Olha ao redor nessa viagem, leve a vida pra passear. Tudo que existe, o que você pode ver, parte de algo bem maior. Olha ao redor nessa viagem, olha ao redor nessa viagem, pra enfeitar seu mundo interior. Pelo caminho atento pra perceber o que faz a vida valer. E sobre nós um céu de estrelas, tantos sinais. Dentro de nós a vida inteira e muito mais. E sobre nós um céu de estrelas, tantos sinais. Dentro de nós a vida inteira e muito mais. E sobre nós um céu de estrelas, tantos sinais. Dentro de nós a vida inteira e muito mais. E sobre nós um céu de estrelas, tantos sinais. Dentro de nós a vida inteira e muito mais. Estamos de volta, programa Vida Reformada. Eu quero te pedir um grande favor, meu querido. Você pode curtir esse vídeo, dar um like nesse vídeo, compartilhar, ou seja, você pega o link, copia e manda nos seus 300 grupos de transmissão e nos seus 400 grupos de WhatsApp. Você faz isso por nós. Você também pode se inscrever nesse canal, caso você não tenha se inscrito. E também ativar o sino que está à sua direita para você receber as notificações. Fico muito agradecido por todas essas ações, tá bom? Vamos lá então. Ação do povo de Deus internamente na sociedade. Nós precisamos compreender que o Evangelho, ele cria a Igreja de Jesus Cristo. A Igreja de Jesus, a verdadeira Igreja do Senhor Jesus, foi criada através do Evangelho. Ela nasce através do Evangelho e da sua pregação. E essa igreja, que é criada pelo Evangelho, ela tem uma missão de pregar esse Evangelho, de discipular pessoas, se necessário, disciplinar, né? E essa disciplina ela acontece antes, através do púlpito, e depois. Se necessário, né, é o depois, conforme diz Mateus 18, né? E a igreja também tem uma função de resguardo do Evangelho no poder do Espírito Santo. Ela tem uma função de uma proclamação apologética, de defesa da fé, sim, ela tem essa função. E em alguns momentos a igreja, ela precisa ser mais contracultural. Isso é muito importante entendermos isso. Nem sempre ela vai ser contracultural.
que a gente pode até encontrar a graça comum do Senhor na vida, na sociedade. Né? Por exemplo, você encontra a graça comum na ciência? Claro que encontra. Ou você acha que as descobertas científicas, elas são mérito dos cientistas? Não, a gente encontra sim. Então nem sempre a gente é contracultural. Né? Mas em alguns momentos nós precisamos agir contraculturalmente. A gente sabe que a nossa missão é proclamar o Evangelho, e o Evangelho não é internalizado por força. Isso é uma coisa graciosa. O próprio Deus, o próprio Espírito Santo, convence o homem. Né? Através da palavra pregada, o Espírito Santo revela Jesus Cristo, revela a necessidade da graça do Filho em detrimento da ira do Pai. Né? Então o Evangelho, ele tem esse aspecto, a proclamação tem esse aspecto trinitário. Né? Mas, em situações específicas, como a gente vive hoje, nós precisamos ser mais proativos. Nós não podemos simplesmente resguardar o patrimônio de uma igreja ou de uma instituição, ou cuidar da identidade visual ou da história dessa instituição. Bom, resguardar o patrimônio, a identidade visual, a história, tudo isso são aspectos que não deixam de ter sua importância. Mas parece que algumas instituições pararam no tempo. Elas deixam de exercer essa voz da proclamação do Evangelho e de exercer essa contracultura quando é necessário. Parece que elas se silenciam. E o tempo atual requer que tenhamos um povo bem capacitado. O tempo atual requer que tenhamos pastores bem capacitados, líderes bem capacitados e um povo bem treinado. Treinados na palavra de Deus e treinados também na realidade atual. Nós não podemos nos reter à nossa preocupação de simplesmente manter o que nós temos. Nós temos, sim. Igreja tem pessoas idosas, tem pessoas jovens, adolescentes e crianças. Mas parece que em muitas comunidades há uma preocupação somente em reter o patrimônio mais antigo. E não há uma preocupação com as próximas gerações, não há uma preocupação com as crianças, com os adolescentes, com os jovens. Porque eles acham que simplesmente pelo fato das crianças, adolescentes e jovens estarem indo à igreja, elas já estão compreendendo tudo. Olha, a igreja precisa se preparar para o pós-culto. A igreja precisa se levantar para um treinamento internamente e externamente. A igreja precisa aprimorar os seus projetos de discipulado para que essas pessoas sejam edificadas em Cristo e possam também viver em sociedade conforme essa nova identidade em Cristo Jesus. Às vezes, quando a gente vai trabalhar, por exemplo, em instituições, em conselhos, convenções, parece que a preocupação maior é em manter o quadro de pessoas inscritas. E há poucas respostas diante dos problemas atuais. Esse silêncio que a gente, às vezes, está diante dele, a falta de ação, vai trazer prejuízos não só para esta geração, mas para as próximas gerações. Se Jesus não voltar, as próximas gerações serão prejudicadas. E o secularismo da sociedade aumentará mais ainda. Nossa esperança é de uma pátria futura e superior,
Mas nós não podemos negligenciar a nossa missão nessa pátria. Esse escapismo de cumprir uma missão em vista e colocar a missão como se ela fosse só para o futuro e esquecer que nós estamos aqui como cristãos na Terra, faz com que você olhe para o Evangelho de modo dicotomizado. Você consegue enxergar o Evangelho só como novos céus e nova terra. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa pátria, mas o Evangelho é o hoje e o ainda não, como diz o Eldon Led, né? O grande teólogo Eldon Led. Então nós precisamos entender que a nossa consciência, como diz o Henry Van Til, a nossa consciência não pode estar obscurecida. Nós não podemos viver uma incapacidade. Nós precisamos ser capacitados para uma confissão efetiva do senhorio de Cristo. E esse grito de guerra da batalha cristã não pode ser abafado. Olha que interessante isso que o Henry Van Til fala. Tem cristãos que acham que está tudo certo, está tudo bem. Né? Ah, o pessoal lá fora está falando de amor, isso parece com o cristianismo. Parece, mas esse tipo de amor que está sendo falado lá fora é um amor sentimentalista que não tem nada a ver com o amor cristão. O amor cristão ele envolve disciplina. O amor cristão fala de um Deus irado. O amor cristão fala de um único escape diante de uma ira de Deus. Jesus Cristo. Então, quando você ouve a linguagem do amor, essa linguagem do amor, desse amor ocidental, é uma linguagem obscurecida, é uma linguagem difamada do amor cristão. Meu querido, as suas ações internas e externas precisam andar juntas. O J. Carson é um dos maiores especialistas do Novo Testamento. Ele vai nos trazer algumas dicas importantes. Ele vai dizer, olha, nós temos que correr o risco de perder ouvintes. Porque o Evangelho, ele traz ofensas à cultura. Eu não estou dizendo que a gente vai ficar simplesmente criando confusão com todo mundo, brigando com todo mundo. Porque o Evangelho é para ser pregado para todos os grupos. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, nós não estamos pregando somente para combater um tipo de pecado, mas é todos os tipos de pecado. Mas existem pecados que, no Novo Testamento, eu estou fazendo discipulado com os meus filhos diariamente, e hoje nós estudamos Levíticos 22. Eu expliquei para eles que a homossexualidade é uma ofensa terrível contra Deus. O texto lá vai dizer que é abominação. Então não é só uma questão de ser mais um pecado. Porque as pessoas vão dizer assim, puxa, alguns mentem e está tudo certo. Outros praticam esses atos homossexuais e estão errados. Sim, pecado é pecado. E todos eles precisam ser confessados. E todos os pecadores, sejam héteros, homo, precisam da conversão em Jesus Cristo. Mas a gente também tem que tomar um certo cuidado para a gente não ficar comparando uma coisa com a outra. Sim, todos precisam da mesma graça, todos estão perdidos. Mas tome cuidado para não achar que uma coisa é tão comum. Não existe diferença de pecados? Ok. Mas existem coisas que são abomináveis diante dos olhos de Deus. Por quê? Porque a própria doutrina da criação, descrita lá no capítulo 1, versículo 26 e 27, diz que Deus criou homem e mulher. Eis o motivo da abominação diante do nosso Senhor. Então o Evangelho nos aponta que
depois da queda, Cristo é o regenerador do homem que volta a glorificar a Deus. Regenerados em Cristo, nós passamos a glorificar a Deus com toda a nossa forma de ser. Isso para muitas pessoas vai ser ofensivo. Vai ser ofensivo. Nós precisamos, o que o Carson vai falar, né? Nós precisamos trabalhar de modo humilde, ou seja, pregar o evangelho com amor, mas sem negar que esse evangelho, ele vai ofender sim. O nosso ensino, ele muitas vezes vai trazer escândalo. O escândalo da cruz. O escândalo da cruz. E a regra é clara. A regra é clara. Para nós cristãos, nós temos que olhar a cultura sob a regra de Cristo por meio da sua palavra. É muito nítido que a cultura atual, ela está totalmente divorciada, seja da influência do cristianismo ou de coisas adjacentes ao cristianismo. E nós precisamos entender essas diferenças. O homem, qualquer que seja, de qualquer cultura, raça, cor, opção sexual, ele precisa de ser regenerado. Ele precisa de Cristo, porque senão ele está condenado ao inferno. E quando o cristão vai ao espaço público, ele tem que ter graça e um pouquinho de sangue no olho para falar isso. Sob a pena de ser preso ou de ser execrado pela opinião pública, pelo politicamente correto, né? Que até mesmo gramaticalmente falando é horrível. Os especialistas na área da gramática, até eles estão criticando, né? Essa linguagem politicamente incorreta, correta aos olhos do progressismo ideológico de gênero, mas diante de Deus é abominação. Devemos exercer um mandato com moderação, com paciência, com fidelidade, como diz o Henry Van Til, mas trabalhando firmemente diante da face de Deus. Nós estamos vendo agora uma educação moderna, uma escolaridade, uma arte, um aprendizado que não tem ligação com a glória de Deus. Nem todos vão conseguir pegar os seus filhos e trazer para o lar para fazer uma criação clássica dentro de um projeto de homeschooling. Mas nós, que não vamos conseguir fazer isso, nós precisamos discipular os nossos filhos. E quem sabe até usar os princípios da educação clássica, pelo menos o trivium, na formação deles. É importante a gente entender que existe um divórcio de todo o sistema cultural com qualquer que seja influência cristã na sociedade. Como é que a gente vai diminuir essa tensão? Primeiro, em amor, no amor cristão, paciência, humildade, não podemos deixar de proclamar a verdade de Jesus Cristo. Em segundo lugar, precisamos compreender essas outras cosmovisões para saber aonde estamos pisando
o ambiente que os nossos filhos estão pisando para melhor orientar não somente os nossos filhos, mas sermos bem orientados em relação às nossas vidas. E, consequentemente, precisamos saber que nesse processo nós podemos perder amigos, porque a linguagem do politicamente correto é assim, você pode falar com toda a doçura do mundo que você continua ofendendo. A linguagem do politicamente correto, ela é tão complicada e complexa, a cada dia um novo termo é adicionado na língua extra-português, que qualquer coisa que você vai falar vai ofender. E se você falar o Evangelho, você vai ofender. E você não pode ter medo de pregar o Evangelho. Respeitar as divergências, ok. Isso faz parte do pluralismo do pós-queda, né? Especificamente depois de Noé, a sociedade se tornou plural. Então você tem que respeitar, tem que tolerar. Agora, jamais deixar de pregar o Evangelho. Jamais. Entenda duas coisas, a palavra de Deus e a cultura. E nunca coloque a cultura em desequilíbrio com a palavra. A palavra de Deus sempre vai estar aqui, lançando luz para desvendar os motivos idólatras e os falsos deuses que estão, seja na superfície cultural ou nas profundidades culturais. Espero poder ter te ajudado nesse programa. Que Deus te abençoe. Aguardo uma visita sua na nossa igreja, a Igreja Batista Reformada de Brasília. QS5, Rua 100, Lote 4, Águas Claras, DF, Distrito Federal. Domingo às 9, EBD, e às 19, culto público. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém. E amém.